Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Uber fecha em queda de 10,42% em Nova York, com proposta do governo sobre vínculo empregatício com motoristas. Essa notícia é interessante porque ela retoma aquele assunto sobre regulação das empresas da gig economy. No caso, Uber, Lyft e DoorDash. Vamos entender um pouco dessa regulação, o impacto na operação dessas três empresas e qual que é a minha opinião em relação a esse assunto. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 18 de outubro, daqui menos de uma semana, a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia de precificação, que aborda toda uma parte do ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa, e como que a gente utiliza a Price para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bem denso. Se você gosta de estratégia empresarial, pricing e gestão de novos produtos e serviços, entre no nosso site www.btcompany.com.br/pricing e faça parte da última turma de 2022. Vejo vocês daqui menos de uma semana. Vamos analisar um pouco da notícia e depois eu falo um pouco da minha opinião sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Após o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos propor que motoristas e entregadores de aplicativos de serviços sejam considerados empregados, ações do Uber, Lyft e DoorDash fecharam o pregão em queda na terça-feira. Olha quanto que caiu, hein, pessoal? 10,42% do Uber, 12,02% do Lyft e 6,02% da DoorDash. Ó, vou entrar aqui, para quem está assistindo no YouTube, no site da Yahoo Finance, para dar uma olhada aqui no comportamento da ação por causa dessa proposta aí de regulação. Então, ó, o Lyft, que é a menor empresa, ela estava aqui com uma ação sendo tradeada a $12,79. Quando veio esse anúncio, a ação caiu para a mínima de $11,15. Despencou. DoorDash, que é tipo um iFood lá nos Estados Unidos. As ações estavam sendo tradeadas a $47,73 e já abriu o pregão a $42,40. E o Uber também despencou. Então estava aqui sendo tradeado a $27,52 e aí despencou para $23,77. Legal. Bom, qual que é o problema dessa regulação? É transformar os motoristas em empregados das companhias. E isso, obviamente, vai aumentar o custo operacional. Para alguns casos, pode até inviabilizar o negócio. Mas vamos entrar um pouco aqui no que está sendo abordado na notícia e depois eu falo minha opinião sobre isso, tá? Então vamos lá. O que é a regulação? A nova regra iria substituir um conjunto de leis do governo Trump, finalizada poucos dias antes da posse do governo Biden, e retomaria uma abordagem defendida pelo governo Obama. A regra do governo Trump dificultou para um trabalhador temporário, como o motorista do Uber ou do DoorDash, ser considerado como funcionário sob lei federal. As mudanças do governo Biden tornaria mais fácil para esses trabalhadores serem cobertos pelas leis trabalhistas federais, como salário mínimo e horas extras, fora a parte de benefícios, tá? Beleza, então vamos lá. As empresas da gig economy estavam entre as maiores defensoras das leis elaboradas no governo Trump, buscando acabar com os efeitos da lei aprovada na Califórnia, que exigia que as empresas reclassifiquem seus motoristas como funcionários, o que os permitiria receber benefícios trabalhistas. Legal, vamos lá. Aí, a Lyft ela fez um pronunciamento, abre aspas, em pesquisa após pesquisa, em estado após estado, muitos motoristas dizem que escolhem esse trabalho por causa da independência e flexibilidade que ele oferece. Os formuladores de políticas federais devem ouvir um grupo grande e diversificado de motoristas antes de publicar uma regra final. Então ele fala que até os próprios motoristas dos serviços que eles oferecem gostam das regras que são feitas atualmente por causa da flexibilidade. Então, você colocar regulação em cima disso, a princípio, pelo que o Lyft está dizendo aqui, iria desagradar boa parte aí das pessoas que fazem parte do ecossistema. Legal? Então vamos pegar aqui, ó. A proposta está em audiência pública e os interessados podem se manifestar em até 45 dias.
Caso a medida seja aprovada, os custos com mão de obra das companhias subiriam de forma significativa. Especialistas falam que a determinação poderia inclusive inviabilizar as operações. Tem muita gente que acha que essas empresas, por terem faturamentos bilionários, elas podem eventualmente arcar com esse custo. Mas eu vou mostrar para vocês que os financials dessas empresas dizem o contrário. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui o Uber. O Uber teve um faturamento nesses primeiros 6 meses de 2022 de quase 15 bilhões de dólares. Pô, ó, 15 bilhões de dólares. Então eles têm espaço para conseguir arcar com esse aumento de custo, certo? Errado. Olha quanto que ele teve de lucro operacional. Ele teve um prejuízo operacional de 1,2 bilhões de dólares. Ou seja, mesmo a maior empresa de car sharing do mundo, que ainda tem um braço de delivery que está crescendo bastante, dá um prejuízo homérico bilionário com um faturamento de 15 bilhões de dólares no primeiro semestre, obviamente. Né? Então, a gente vê que essa empresa ainda não está num estado ali, ou numa escala, ou num ajuste operacional que consiga absorver qualquer aumento de custo, principalmente nessa operação que, se for aprovada, vai aumentar e muito o custo operacional do negócio. Vamos pegar aqui o Lyft. Olha o Lyft aqui, ó. O Lyft, nos primeiros 6 meses de 2022, teve um faturamento de 1,8, quase 1,9 bilhões de dólares. Legal. Só que ele teve um prejuízo de 572 milhões de dólares em termos operacionais. Outra empresa que não consegue absorver mais um centavo de aumento de custo operacional. E a DoorDash, que é como se fosse um iFood nos Estados Unidos. Faturamento nos primeiros 6 meses aqui de 3 bilhões de dólares, só que com prejuízo de 446 milhões de dólares em termos operacionais. Outra empresa que também não consegue absorver nenhum aumento de custo. Ou seja, essa regulação, ela poderia inviabilizar esses negócios? Com certeza. Quem vai querer investir num negócio que, com a escala que já estão essas operações, ainda dão prejuízos gigantescos? Então, este é um ponto muito interessante para ser analisado antes de fazer regulação. Qual que é a sua opinião, Renato? Olha, pelo que eu vejo, só que isso obviamente depende de pesquisas feitas de forma independente, quem se propõe a ser entregador na parte de delivery ou motorista na parte de car sharing, ele entende quais são as regras do jogo e vê isso como uma oportunidade de trabalho, eventualmente num momento que a economia não está dando tantas oportunidades assim. Beleza, então para você ter uma fonte de renda, a princípio são boas opções que você tem aí no mercado. Melhor do que não ter essas opções, esse é o ponto. Qual que é o problema de você regular? A regulação, a princípio, ela tem um objetivo muito bom, que é o quê? É você dar mais segurança para quem faz esses serviços e utiliza aí iFood, DoorDash, Uber, 99 como plataformas para conseguir viabilizar a prestação desse serviço. O problema é que, eu já estou mostrando para vocês, o aumento do custo operacional, a princípio, vai inviabilizar esse negócio. E aí imagina que o Uber quebre, e aí não tem mais Uber. Aí não vai ter mais essa opção para o trabalhador poder ter um aplicativo onde ele pode se cadastrar e fazer esse serviço e ganhar uma renda. Ou para quem quer ter uma renda extra também, ou para ter a renda principal uma renda extra. Então, eu acredito que essas regulações elas precisam ser muito bem estudadas. Por quê? A partir do momento que você não estuda direito o problema e cria uma regra, às vezes o efeito é contrário. Você está pensando que está beneficiando aquele agente do ecossistema que você está querendo preservar, e aí no final você prejudica mais do que ajuda. No caso aqui, ó, se o Uber quebra, o que acontece? O que acontece é que não tem mais empresa que vai fazer esse negócio. Ah, mas vai surgir outras empresas, Renato. Eu acho muito difícil, porque se o custo operacional logo de largada ele já é alto por causa da regulação, quem vai querer entrar nesse tipo de mercado? Então o mercado ele vai ficar menos competitivo, porque vai ter menos empresas entrando, consequentemente aí, tanto o cliente que usufruía desse serviço não vai ter mais essas opções, e quem poderia eventualmente tirar uma renda extra ou a renda principal fazendo Uber, também não vai ter essa opção. Então tem que tomar bastante cuidado com essa parte regulatória. Vou mostrar alguns exemplos recentes aqui no Brasil, desse efeito colateral da regulação. Então vamos lá. Lembra que aqui em São Paulo principalmente, mas no Brasil como um todo, teve uma onda aí de patinete elétrico, que foi ótimo para o usuário, porque era mais uma opção de modal dentro da mobilidade urbana que as cidades ofereciam. E aí o que aconteceu? Veio a regulação. E aí aqui eu peguei uma notícia da Folha de São Paulo aqui do dia 16 de janeiro de 2020. Regulação das patinetes
Em São Paulo não engata e alto custo dificulta a expansão. Sabe o que aconteceu? Quebrou a Grow. Aí quebra a Grow, não tem mais essa opção de patinete elétrico. E aí, aqueles usuários que tinham várias opções, inclusive patinete elétrico, para fazer mobilidade urbana, agora não tem mais patinete elétrico. Então, foi o que aconteceu. Quebra a empresa e tira a opção do cliente. E a regulação veio justamente para tentar ajudar o cliente. No final, acabou prejudicando. Olha que ponto interessante. Vamos pegar uma outra regulação em outro setor. Aqui, ó. Notícia da Veja. Quem ganha e quem perde com mudança do BC na cobrança do cartão de débito, e na verdade é cartão de débito e cartão pré-pago. Tá? Então essa notícia aqui é do dia 27 de setembro de 2022. O que aconteceu? Tem lá cartão pré-pago, que era uma modalidade que muitas fintechs vinham utilizando para entrar no mercado, conseguir gerar um pouco de receita para conseguir diversificar seus negócios na frente, para se tornarem outras instituições financeiras no mercado. Aí veio a regulação, que você não pode cobrar o máximo ali que era cobrado antes pelas empresas de cartão pré-pago. Ou seja, você ia limitar a receita dessas operações e ainda tinha que entregar o dinheiro da operação para o estabelecimento em 4 dias. Antes era 30 dias, agora em 4 dias. Ou seja, para você conseguir agora ter operação de cartão pré-pago, primeiro, você tem que sobreviver com uma receita mais baixa, porque a taxa que é cobrada do estabelecimento vai ser nivelada ali em 0,7 mais ou menos, que é o que foi regulado pelo Banco Central. E ainda, toda transação que é feita no estabelecimento, você tem que colocar na conta corrente do estabelecimento em menos de 4 dias. Tá? Então, o que vai acontecer? No curtíssimo prazo, isso é ótimo, tanto para o cliente, porque ele vai ter um custo a princípio menor, e para o estabelecimento que vai receber o dinheiro antes de uma transação ocorrida ali na maquininha com cartão pré-pago. Só que olha o que vai acontecer, pessoal. O que vai acontecer vai ser o seguinte, ó, tá até escrito aqui no parágrafo. Por outro lado, quem que vai se dar mal, né? Quem deve sair perdendo com esse teto são justamente as fintechs, que passam a incorporar em seus cálculos uma regulação que ainda não existia. Ou seja, toda aquelas novas startups que estavam sendo criadas, que estavam entrando no mercado, às vezes via cartão pré-pago, para conseguir viabilizar o negócio, para depois diversificar os seus produtos e virarem novas instituições financeiras, agora vão ter muita dificuldade de entrar. E aí o que vai acontecer no médio prazo? Menos competição. Menos competição para conseguir baixar as taxas, né, oferecidas pelas grandes instituições financeiras. Então, no curto prazo, parece que é um benefício aí para o cliente e para o estabelecimento. No médio prazo, você vai ter menos competição. E aí menos competição vai ser o que vai acontecer. A gente via que no mercado tradicional de bancos, quando só tinha 3 grandes bancos privados, né, que é o Itaú, Bradesco e Santander, a taxa de juros dos empréstimos, a rentabilidade dos produtos e a cobrança de corretagem, etc., era gigante. E aí começou a aparecer um monte de corretor, um monte de fintech, e aí as taxas começaram a baixar. Cartão de crédito sem anuidade é uma realidade agora de praticamente todas as instituições financeiras. E agora, né, você tem o benefício de ter mais opções como cliente para você saber se você quer ter uma conta no Itaú ou no Nubank ou no Banco Inter. E agora, com regulação, neste caso aqui do cartão pré-pago, você fecha uma porta de entrada para novas fintechs se constituírem e deixar esse ambiente cada vez mais competitivo, beneficiando o cliente final. Olha aí, ó, mais um efeito colateral aí indesejado dessa regulação. E a última que eu queria mostrar era o seguinte: foi aprovado lá o piso salarial da enfermagem. Olha o que aconteceu. Entidades do setor de saúde estimam 83 mil demissões com a adoção do piso de enfermagem sem contrapartida. Que foi aquele ponto, né? Você aumenta o piso salarial da enfermagem. Muitas empresas que contratavam enfermeiros para fazer, né, a execução do trabalho operacional, agora vão ter um aumento de custo que vai inviabilizar o negócio. Para você conseguir manter o negócio viável, você vai ter que fazer uma redução de quadro. Isso daí vai ser negativo para o setor. Então, uma regulação que a princípio tinha a ideia de beneficiar as enfermeiras, no final todo esse cálculo aí foi feito sem levar em consideração o aumento do custo operacional, e o efeito colateral é demissão, que prejudica no médio prazo, agora no curtíssimo prazo, aqui o público-alvo da regulação que queria beneficiar. Então tem que ser muito bem estudado essas regulações para você não ter efeitos colaterais prejudicando a competição.
prejudicando a competição, todo mundo sai perdendo. Cliente, as empresas e todo o ecossistema aqui que envolve essas empresas, no caso da notícia principal aqui do BTC News, as empresas da Geek Economy. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte, se aprovar esse negócio nos Estados Unidos, é muito difícil esse negócio não se disseminar em outros países. E aí, infelizmente, eu acho que Uber, Lyft e Nordeste e iFood 99 aqui no Brasil vão ter muita dificuldade de manterem as portas abertas. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.